Boa noite. Primeiro eu quero avisar e pedir desculpa antecipadamente se alguém me sorri e eu não retribuí o sorriso, é porque eu não enxergo. E hoje eu esqueci meu sorriso. Vou ficar rindo o tempo todo, né? Já ia falar qualquer coisa, mas se eu estiver sério, se alguém me fizer um sinal e eu não responder, eu não sou antipática nem nada disso, tá? Porque eu não estou enxergando mesmo, a miopia já chegou no grau alto. Eu sempre tenho muita satisfação em vir aqui a cada bimestre para fazer essas palestras. Já disse isso em outras ocasiões, exercitando o que eu acho que eu consigo fazer de melhor, né? Cada um tem o seu dom, o seu talento. A gente já falou também de palestras sobre isso, né? Tem gente que cozinha, que tem uma mão que transforma um arroz num manjar dos deuses, né? O meu dom eu acho que é falar. Tanto é que eu me tornei jornalista por causa disso, que eu tinha que ganhar a vida fazendo o que eu mais sabia fazer, que era falar. E quando a gente marca a palestra com a Kika, com a Tânia, elas sempre me dão essa moral de escolher o tema, né? E eu quero crer que é por um canal espiritual que sempre vem de pronto. É ou não é, né, Kika? O que você vai falar a próxima vez? Eu quero falar de tal coisa. Às vezes até vem uma sugestão aqui e tal, mas sempre vem de pronto. E já de pronto, da última vez, já uns 2 meses atrás, quando a gente definiu, ela disse: o que você vai falar? Eu queria falar sobre irmãos de alma e irmãos de sangue, né? Principalmente a questão do parentesco. E como é muito mais fácil a gente ter conflito em família do que ter conflito com amigos, né? Por que isso acontece? E como é que a gente deve levar isso? Então, de pronto veio esse tema, e esse tema me veio porque a gente costuma falar melhor das coisas que nos são muito próximas, né? E isso acontece, né? Sejam todos bem-vindos, né? Acontece na minha família também. Em especial, eu tenho não sei se é bem problema, eu tenho um problema, uma irmã minha. Nós somos em 4 irmãos. E a gente não briga nem nada, a gente se ama, e eu desejo muito, tudo de bom para ela sempre, mas eu me indigno muito com ela. Com as desculpas que ela arranja para si mesma, para não se cuidar, para não resolver os problemas dela. Eu não tenho nada a ver com a família dela, com a forma como ela leva a vida, não tem nada a ver, entre aspas, mas eu fico sempre muito indignada da forma como ela leva. Eu disse: não, eu preciso respirar, eu preciso entender. E algumas coisas foram acontecendo nas minhas relações familiares, principalmente esse ano, que me fizeram repensar esse tema e trazer essa discussão para que cada um volte para sua casa com essa sementinha que eu quero deixar e que eu quero principalmente colher. Porque quando a gente se prepara para fazer uma palestra, a gente aprende muito mais do que ensina, pode ter certeza. Eu ganho muito mais do que dou, eu não tenho dúvida disso. Então, essa escolha do tema, acho que foi um canal, sim, lá com o mundo espiritual, e que era muito mais para que eu aprendesse e refletisse do que, eventualmente, ensinasse ou fizesse com que vocês pensassem. Mas imagino que juntos a gente consiga elevar o pensamento nesse sentido e evoluir um pouco mais. E aí eu digo o seguinte, que todos nós aqui somos irmãos e irmãs, e eu falo isso profundamente, porque eu creio nisso. Eu creio que eu sou irmã de cada um de vocês e que cada um de vocês é meu irmão. De verdade. E nós somos irmãos em vários níveis, mas num nível especial, que é o nível do entendimento. Todos nós estamos aqui em comum acordo em relação a uma crença de que a gente está para evoluir. Viemos com missões, temos provações, mas principalmente temos a missão de evoluir, né? De nos tornarmos seres humanos melhores. Então, se a gente já tem um entendimento, fica mais fácil a gente retribuir e replantar essa sementinha lá fora. Mas é engraçado que, mesmo com o entendimento, como às vezes é difícil de a gente colocar em prática as coisas, né? Porque a gente tem aí, todo mundo aqui lê, ou mais ou menos, mas lê o Evangelho, né? Fica no Espiritismo, conhece a palavra, conhece os fundamentos, né? Sabe que a gente está junto, às vezes no mesmo núcleo familiar, ou se aproxima de alguém como amigo no trabalho, até aqui no centro por afinidades espirituais, mas às vezes não consegue colocar em prática aquela evolução necessária para ajudar o outro,
a crescer e ajudar a si a crescer, né? Porque todos nós aqui estamos em evolução. Se nós já tivéssemos atingido um grau de evolução, não estaríamos mais aqui, né? Estaremos com os nossos irmãos que vêm para nos ajudar, né? Então, assim, a gente tem um entendimento. E como o entendimento é diferente da ação, né? Eu tenho esse entendimento, eu sei que eu preciso ajudar a minha irmã de alguma forma. Eu ainda talvez não tenha achado o caminho, e talvez seja essa a minha grande descoberta e o meu grande desafio. Mas eu sei disso, eu sei que ela veio, minha irmã, por algum motivo, para me ensinar alguma coisa, ou eu para ensinar alguma coisa a ela, ou a gente se ajudar em algum aspecto. Sabendo disso, ainda assim, eu fico tão brava com ela. Nossa, como eu fico brava com ela. Ela tem obesidade mórbida, muito em breve não vai ter mais, fez uma cirurgia e com certeza vai melhorar, mas ela tem obesidade mórbida e a gente dizia para ela, já desde muito nova, Mana, por que tu não emagrece? E ela também tem seios muito grandes assim, né? De pequena já, de repente meus pais poderiam ter trabalhado uma coisa de cirurgia plástica e tal, porque realmente é fora do normal e causa problema de coluna, enfim. Por que você não emagrece, mano? O que adianta com os peitos desse jeito? Mano, por que tu não procura médicos do SUS se você pegar laudos mostrando que a tua atividade profissional requer, né, uma cirurgia plástica, que não é só uma questão estética? O que adianta gordo desse jeito? E aí vai me dando nervoso, né? A pessoa não quer se ajudar, então. Então fica gordo, fica peitudo e problema, né? Aí já brava, já perde, né? Enfim, a gente tem que entender, né, que as coisas acontecem no tempo certo. E o tempo certo não é o nosso tempo. E aí eu ficava indignada com ela com outras coisas em relação a como ela educava a filha, a única, ela tem uma filha só, e algumas questões dela muito particulares. E aí eu ficava indignada e tal. E aí eu comecei a ter ano passado problema com a minha filha. Comecei a achar que o problema está comigo, né? Vocês vêem, né? Problema com a irmã, problema com a filha. Porque a minha filha, ela é um doce de criatura. Eu sou suspeita, né? Mas ela é um doce. Cada mãe sabe que a minha filha que tem. Bom, a minha filha é um doce de criatura. É aquela menina que não levanta o tom de voz para falar comigo e com o pai. Cuida dos irmãos mais novos, tira notas altas, é responsável. Nunca fui chamada no colégio para falar mal dessa menina, ao contrário, fui chamada só para receber elogios. É meio desorganizada com o quarto. Mas de resto, assim, sabe? É uma menina carinhosa, educada, respeitosa. É o sonho de filha que a maioria gostaria de ter. Mas ela é lenta. As coisas são, né? Ela faz uma coisa de cada vez. Como assim ela faz uma coisa de cada vez? Né? Eu que tenho 3 empregos, 4 filhas. Como assim ela faz uma coisa de cada vez? Como assim, minha filha, tu só foi de manhã lá comprar a régua e voltou? Como é que tu não comprou a régua, não fez o trabalho, não imprimiu, não tá na pastinha? Como? Mas mãe, é que eu tive que ir lá buscar a régua. Como assim, né? E aí a gente começou a ter problema porque ela não ia, né? Que ritmo é esse? Mas que coisa é essa? Uma manhã inteira vai comprar uma régua, né? Como é que era? A pessoa vai perder. E aí a gente começou a ter discussões. E ela, muito sensível que ela, não discutia comigo. Ela ouvia eu bravejar e ia pro quarto chorar. E aí ficava mais brava ainda, porque eu queria que ela reagisse. Que ela me explicasse por que ela faz isso desse jeito. Né? Como assim vai pro quarto chorar? E não chora! Né? Enfim. Até que uma hora, né? Graças a Deus, os irmãozinhos lá de cima. Eu digo sempre que Deus, os nossos irmãos espirituais, ou eles mandam primeiro, eles mandam uma carta. Aí tu não lê, eles mandam um e-mail. Tu não lê, né? Eles botam no Facebook. Aí tu não lê, eles botam junto no Instagram. Tu não lê, eles fazem um outdoor. E se tu não lê, eles fazem eles luminosos. Assim, né? Uma hora tu é obrigado a enxergar a mensagem. E um dia, sei lá, porque cargas d'água, veio a mensagem e disse: quem disse que você está certa, Roberta? Quem disse que o seu jeito é o jeito certo? Quem é mais feliz? Dora Carolina, naquele estado de espírito sempre muito light, muito leve? Ou você, enlouquecida desse jeito, brigando com a irmã, com a filha, a sombra? E eu disse: eu acho que é ela. Né? Também não precisa ser tão devagar. Né? Tá bom, até concordo que ela é mais feliz que eu, mas também, calma lá. Né? Então, assim,
a gente tem que parar um pouquinho, né? Sair, porque a gente acha que o jeito da gente é o jeito certo, né? E aí, quem sabe se ela não veio minha filha para me ensinar a puxar o freio de mão, né? Para aprender que as coisas têm o seu tempo. E aí tem essa coisa de ter o seu tempo. Queria relatar uma experiência que eu vivi com uma pessoa aqui da casa, que é a Kika. Eu conheço a Kika, eu nem lembro quantos anos eu tinha, acho que eu mal tinha saído das fraldas quando eu conheci a Kika. E ela era amiga das minhas irmãs, que embora não pareça, essa jovem moça, ela é um pouco mais velha do que eu, e ela era amiga das minhas irmãs, estudava na mesma série e tal. E a gente convivia de longe, né? Eu sabia quem era a Kika sabia quem eu era, embora acho que a gente nunca trocou 3 ou 4 frases, né? E morávamos perto, e morávamos na mesma cidade, estudávamos no mesmo colégio. E não criamos laços afetivos, nem de amigas, né? Enfim. E passaram-se décadas, e eu reencontrei a Kika, nem lembro como, nem lembro porquê também. E aí criou-se um laço de afinidade naquele momento. Ficamos amigas, passamos a tomar café da manhã toda sexta-feira, eu, ela e mais um grupo de 6, 7 pessoas, a trocar ideias. E aí veio o convite para eu vir no centro. Por que naquela época que eu conheci ela, com 8, 9, 10, 11, até os meus 16 anos que a gente conviveu, não se criou esse laço? E por que 30 anos depois, né, 20, 30 anos depois, a gente se reencontrou e criou esse laço, né? Se a gente já tinha convivido no mesmo espaço geográfico, com mais rotina do que inclusive agora, porque não era o tempo, né? Porque eu precisava estar madura, porque eu precisava ter tido as vivências que eu tive até aqui, para que eu pudesse aprender os ensinamentos que a Kika ia me trazer, as oportunidades que a Kika ia me trazer. E eu dizer sim, estar pronta para dizer sim. Então as coisas não acontecem no tempo da gente, acontecem as coisas no seu tempo. E isso é também nas nossas relações de sangue e nas nossas relações de espírito. Não há dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso, de que todos que estão na sua família, no seu núcleo familiar, principalmente mãe, pai, irmãos, filhos, eles estão ali por algum motivo, e a gente percebe, se a gente respirar, né? Baixar a rotação, usar o entendimento que a gente tem, os ensinamentos, a gente consegue claramente perceber. A gente não sabe exatamente qual é a historinha por trás, né, daquela relação, qual foi a relação que você teve nas outras encarnações, né, não é nem na outra, às vezes são várias e várias encarnações que você vem convivendo com aquela pessoa, até porque, graças a Deus, você já não lembra, né? Se a gente lembrasse daquele desgraçado que deu na cara da gente dos dois lados, enfiou uma faca ou sei lá o quê, a gente já voltava doido para esganar, né? A gente já tem vontade de esganar às vezes sem saber da história, imagina se soubesse, se lembrasse. Então a ideia é essa, é a gente perceber, e a gente sabe, no fundo a gente sabe que ali tem um resgate, né? Dá até para arriscar, claro que nós não vamos acertar, né? A não ser que os irmãos espirituais e que Deus queira, a gente não vai saber efetivamente, né? Então assim, aí às vezes a gente olha uma mulher tão boa, tão carinhosa, com aquele traste do lado, né? O problema não merece aquele marido, mas e sabe lá Deus o que ela não fez para ele na outra vida, né? Para estar ali resgatando. Aliás, vamos combinar, né? Que na outra vida teve uma leva aí de mulher traste, né? Porque o que tem de homem traste nessa vida, né? Não, os homens dessa vida estão terrível. Não, brincadeira à parte. É isso, sabe, gente? A gente está aqui por algum motivo. E aí eu penso assim, isso é um karma na minha vida. Não entenda assim, dessa forma. Entenda como uma oportunidade de evolução. A hora que eu começo a olhar o outro com os olhos de amor e bondade, com os olhos de generosidade, sem preconceitos, a gente começa a evoluir e começa a ajudar o outro a evoluir, né? Isso não quer dizer se resignar diante de um estupro, diante de uma agressão, isso não, longe disso, não é isso que eu estou dizendo para você. Mas se o seu companheiro tem problemas, você está ali ao lado dele, não é por acaso. Tem até título de filme, né? Nada é por acaso, livro também, nada é por acaso, livro, não é? Nada é por acaso. Não é. A gente está onde está por algum motivo.
Às vezes no nosso círculo profissional a gente tem aquele calo no sapato, né? Aquela pessoa que nos incomoda. Às vezes ela nos incomoda por ser competente demais. Ai, que pessoa Caxias, puxa saco. Ai, tem que cumprir tudo certinho. Sabe, ela tá ali, aproveita, gente. Olha ela como um espírito de luz, de inspiração. A gente tem a mania torta também de procurar sempre o pior, né? As comparações pior. Por que você não faz assim? Ah, porque tem quem faça assim, mas também tem quem faça assado. Por que a gente não olha quem faz certo, né? A gente costuma se nivelar por baixo. Às vezes a gente começa numa empresa imbuído de fazer uma carreira, de fazer um trabalho legal, um ambiente de trabalho legal, porque afinal de contas muitos de nós, eu particularmente passo boa parte do meu dia, tem dias que a maior parte dele, inclusive, eu passo no trabalho. Agora imagine você ir para um local onde você passa a maior parte do dia em que você se sente atacado, que você se sente sacaneado, que você se sente as pessoas te praguejam, que você não tem relações de amizade. É terrível. Quem já viveu ou vive uma situação dessa sabe do que eu estou falando. O quão terrível é viver num ambiente de trabalho que não nos é agradável, que não nos é respeitoso. Mas também até que ponto eu permiti que isso acontecesse e por que isso está acontecendo? Por que aquele meu colega, né, que é exemplar, que cumpre as suas normas, por que ele me incomoda? Eu trabalhei muitos anos numa empresa que a gente fazia plantão, né? Muitos plantões. E aí, às vezes, estava eu, José e Maria de plantão. Chegava o chefe e dizia, olha, esse final de semana está tranquilo, eu vou liberar José. Aí, em vez de a gente ficar feliz com o José, porque eu já estava de plantão igual, eu e Maria já ia ter que trabalhar, que bom que o José não. Mas aí tem gente que, eu realmente penso assim e agi assim, mas aí a Maria dizia, se o José não vai trabalhar, por que eu tenho que trabalhar? Você já ia ter que trabalhar, entendeu? Que bom, pelo menos o José não precisou. Mas não, o nosso egoísmo, né? E isso se dá, esse nível de competitividade se dá principalmente no ambiente familiar. Quem aqui não é filho único? Quem não é filho único? Quem tem irmãos? Uma boa parte tem irmãos, né? Quem não achou que o pai ou a mãe gostava mais do irmão ou da irmã? Quem não achou? Quem achou? Aliás, eu tenho certeza que a minha mãe sempre preferiu a minha irmã mais velha. Por isso que eu acho que eu tenho essa grande irmã. Em compensação, eu sempre fui a preferida do meu pai. Então, assim, a gente tem essa... E hoje, mas eu tinha certeza absoluta que a minha mãe gostava mais da minha irmã. E aí tinha lá minhas dúvidas, mas no final das contas eu achava que na soma 3 vezes 9, cai fora, meu pai gostava mais de mim. Embora eu sou a terceira menina, e depois de mim, depois de 7 anos, veio o filho homem, né? Imagina o trauma dessa pessoa quando nasceu o filho homem. Como assim? Mas aí eu era, né, a terceira filha, mas eu sempre fui magra, ágil, atleta, e ganhava medalha, e se apresentava no colégio. E aí o meu irmão mais novo, imagina, né, o Rafa do Caixa, como a gente diz, era sempre muito mimado, né? E aí era meio molengão, preguiçoso, se jogava nas cordas, todo mundo passava a mão na cabeça e tal. E meu pai uma vez disse assim, minha filha, por um cromossomo tu não foi meu camisa nova. Né? Disse, ele me prefere. Enfim, mas aí tem essa rivalidade entre irmãos, né? Que por um lado é saudável, porque o mundo tem a sua competição, né? Nós somos fruto de uma competição entre milhares de espermatozoides. Chegou, né? E fez a gente. Então a gente já é fruto de uma competição. E que nem diz um amigo meu, se tu foi que ganhou, imagina os que perderam, né? Mas enfim, a gente é fruto de uma competição. E quando essa competição é saudável, ela te aprimora, né? Você vai evoluindo e melhorando para chegar na frente, para conquistar uma situação melhor, né? No sentido de não prejudicar ninguém, mas de evoluir a si mesmo. Essa evolução e essa competição nos aprimoram se a gente encará-la de uma forma positiva, com sabedoria, com bondade, com amor, com respeito pelos demais. E aí quando chega esse menino, depois de 7 anos, eu perco o trono, né? E engraçado que com ele eu não tenho problema nenhum. A gente se dá extremamente bem.
eu sou madrinha da filha dele, ele é padrinho do meu filho, mas você vê como é que são as coisas, né? Como eu tentei. A minha filha mais velha eu dei para essa irmã mais velha batizar. Nunca foi no aniversário da filha, ela esquece o aniversário da filhada? Faz para irritar a pessoa, né? Mas é para eu evoluir, é para eu entender que as prioridades dela, a forma como ela faz é diferente. Aí de repente lá, a cada 2 anos, ela aparece num dia que não tem importância com um presentinho, com uma mensagem. Enfim, a primeira Bíblia que a minha filha ganhou foi ela quem deu, sabe? Mas, né? Aí vem com uns carinhos assim, ela tá bom, ganhou o meu perdão por mais 2 anos. E a gente vai tentando lidar com essas angústias. Então eu digo para vocês que eu venho falar sobre essa questão do entendimento. A gente tem o entendimento, eu já li vários livros, o Evangelho, a gente lê, se prepara para as palestras, mas eu ainda preciso achar o caminho para entender qual é o resgate que eu tenho com essa minha irmã mais velha, que eu amo de paixão, tá? Deixa bem claro aqui, ai de quem fala mal dela, tá? Defendo, Deus o livre, mas eu posso. E eu tenho que achar o caminho. Né? E assim, com a minha, e é engraçado essas relações, né? Porque a minha mãe, ela tem neurocicose, 2 tipos de hepatite, ela tem diabetes, ela tem glaucoma, ela tem dermatite, ela tem um compêndio médico. Mas enfim, tá lá, firme e forte. Já matou uns 15, né? Quando a mãe começou a ficar doente, todo mundo, ai, tadinha, né? Não vai durar muito, já foi tia, tio, cunhado, meu pai já faleceu, minha avó, e a mãe tá lá, firme e forte. Mas enfim, ela tinha essas dores de cabeça assim terríveis, mas sabe, de fechar quarto, apaga, fecha a cortina, ninguém podia fazer barulho dentro da casa. E aquilo me incomodava tanto que eu dizia, mas meu Deus, né? Por que alguém sofre nesse nível de se isolar, de não poder ouvir barulho e não vai atrás de ajuda? E, né, do alto da minha empáfia, aos 14 anos, eu a chamei de hipocondríaca. E ela disse, mas eu já fui 3, 4 médicos, ninguém descobre. Eu disse, mas se eu tenho uma dor de cabeça dessa, eu ia em 50, eu não parava de ir até achar alguém que me dissesse uma solução, não é possível. E é isso, mexeu com o brilho dela, e ela foi, e graças a Deus, graças a isso, ela fez, na época, não era uma coisa muito acessível, ainda hoje é difícil, né? Imagina naquela época, há uns 20 anos, ressonância magnética e tal. E ela fez, e foi quando ela descobriu a neurocicose, que são cistos no cérebro. É o verme que a gente come na carne de porco, na verdura, vai para o intestino, fura a parede do intestino, entra na corrente sanguínea e coloca o alvo do cérebro da pessoa. E aí descobriu-se, né, que ela tinha, e acho que eram 7 ovos que ela tinha, em torno de 1,5 cm, mais ou menos. E eles estavam na área do cérebro de memória e locomoção. Ela é perfeita, não tem nada, mas assim, sabe quando você vai pegar um negócio que você não lembra o nome? Me dá aquele copo, copo, né? Umas coisas bobas assim. Isso acontece com ela um pouco, talvez mais do que acontece com a gente, mas nada perceptível. Às vezes esquece o nome das coisas. E em relação à locomoção, ela anda normalmente, mas uma vez por mês a perna falseia e ela cai. Caiu no asfalto, já atravessando a rua, caiu na calçada, caiu na escada, caiu no banheiro, enfim. E são essas duas, digamos, esses 2 efeitos, né, que a doença trouxe para ela. Mas se eu não tivesse, né, mexido com o brilho dela lá, porque olha, eu agradeço os filhos que eu tenho, porque se eles fossem metade do que eu fui, dos meus 12 até os meus 19, sei não, acho que eu já tinha tido um infarto. Eu era, contestadora, tudo eu questionava, mas por que tu não é médico? Tudo eu tinha sempre alguma coisa para dizer, enfim. Mas foi um pouco em função disso que ela achou o caminho do tratamento. Então, às vezes as coisas acontecem de um jeito torto para chegar no jeito certo. E é bom que a gente tenha bem essa noção dos nossos laços de sangue, que são, em grande parte, laços, na maioria das vezes, são laços espirituais, que se repetem para que a gente compreenda, evolua, ajude ou seja ajudado. Então, se você tem aquela dificuldade com aquele irmão, com aquela cunhada, dificuldade com a cunhada é uma coisa bem comum, né? Ou com aquele genro, né? Aquele genro que fica dormindo, babando no sofá, que nem diria o Faustão. Tenta compreender o que essa criatura veio fazer na tua vida. Né? Por que aquele ser nasceu teu filho e por que ele tornou-se teu genro, ou por que ele está
seu irmão, sua mãe, seu pai. Quantos de nós não tem mágoa também com pai e mãe, né? Quantos de nós não tem? Na minha família tem casos assim severos de gente que ficou sem falar com o pai, com a mãe, né? E são coisas meio incompreensíveis, né? Para quem tem um laço tranquilo, bondoso, de amor. Como é que pode, né? E as relações mais duras, os conflitos mais profundos são entre família. Não é verdade? O colega de trabalho, a gente se incomoda com ele, a gente xinga ele, mas daqui a pouco a gente está em outro trabalho, eu vou para casa, não tem nada a ver com a vida dele, daqui a pouco ele some da minha visão, do meu relacionamento. Mas os laços de sangue, eles já vêm eternos, porque ali existe um fio que nos une e que não adianta a gente pegar um outro rumo, né? Ou morar em outro estado, em outra cidade, porque aquilo vai martelar. Eu não consigo imaginar alguém que consiga manter uma vida de harmonia, de evolução, de felicidade, de bondade, de amor, com o coração apaziguado, enquanto tem um ente querido sofrendo, com uma relação mal resolvida, com quem o seu último encontro foi de duras palavras. Quem já não se pegou, né? Ofendendo um irmão, uma mãe, um genro, uma sogra, enfim, quem já não se pegou fazendo isso? Né? Ou por que essas coisas acontecem? E nós aqui, volto a dizer, nós temos o entendimento. Então nós temos que respirar aquela segunda vez. Nós temos que dar aquele sorriso. Nós temos que compreender, relevar, nos colocar no lugar do outro, que é uma atividade que a gente pouco consegue fazer. Além desses laços familiares que são importantes e que a gente tem que estar muito atento, porque eles estão constituídos por um plano espiritual que tudo sabe, muito provavelmente por um resgate. Além desses irmãos de sangue, nós temos os irmãos de alma, que são aqueles amigos, aquelas pessoas das quais a gente se aproxima e que também têm uma função na nossa vida, né? Espiritual, de nos fazer evoluir, de nos fazer compreender, de nos fazer entender. E aí, de novo, a gente às vezes também não compreende o tal do outdoor luminoso, né, que eu falei lá no começo. Deus às vezes faz o outdoor luminoso e ainda assim a gente não vê, né? Aquela vizinha que vem morar perto da gente, mas de repente é uma pessoa mais carente, que precisa da nossa ajuda. E aí a gente falou aqui, né, quantas vezes a gente é duro e quantos conflitos profundos e amargos e dolorosos nós temos com os nossos entes queridos, irmãos, pais, filhos, tios, enfim, avós. Além desses conflitos que aí ficam até mais claros para nós que temos o entendimento dessa ligação, desse resgate, dessa evolução, nós temos aqueles outros que nós ofendemos todos os dias também, às vezes, imperceptivelmente, e que também nos levam para o caminho contrário à evolução, né? Quando a gente se sente melhor que um outro ser humano, seja ele qual for, e por qual motivo seja, ou por condição social, ou por raça, ou por credo, quando eu me sinto superior ao evangélico, por exemplo, eu também estou cometendo, sabe, esse pecado de não compreender, né? Ou quando eu me sinto superior a um negro, pelo fato de ser branca, eu também estou dissipando essa falta de evolução, né? E muitos de nós, às vezes, reencarnam sucessivamente para viver. Quantos já foram? Eu fico imaginando, que eu tenho certeza, que eu não sei se ele já reencarnou, mas Hitler vem negão. Ah, vem. Judeu ainda, né? Para que ele tenha uma evolução diante de todo o horror cometido, né? Eu imagino que uma próxima vida, se ele aceitar e se ele quiser caminhar nessa direção, né, vai ter que vir, né? E vai ver o quão é maravilhoso ser um ser humano, independente da cor, independente do credo, independente de qualquer coisa. E a gente também, no nosso dia a dia, e volto a dizer, né, as igrejas, vocês já viram, tem igreja vazia por aí? Não tem.
As igrejas estão cheias. O centro aqui hoje está cheio. Você vai ali embaixo tem uma evangélica, não tem? Está cheia. Missa de domingo, ó. O padre está feliz da vida. Tá 100% de ocupação. E o mundo está cada vez pior. O que está acontecendo? Aí a gente vem, recebe o passe, faz a oração, ouve a palestra, volta para casa, briga com o marido, briga com a filha. Amanhã vai, briga com, discute, repudia, é mal educado com o porteiro do prédio. Então, assim, essa evolução e essa união espiritual, às vezes, Roberto, mas o porteiro não está aqui para resgatar nada comigo, não estou aqui para ajudar ele. Você que pensa. Você que pensa. Não existe ninguém menos ou mais importante. Não existe resgate maior ou menor. É tudo resgate, é tudo evolução. Mas eu ajudo os pobres, lá no final do ano a gente dá a cesta básica e tal. E aí durante o ano você fecha o ouvido para quem vem te pedir uma palavra. Você vira as costas para quem precisa de um abraço. Você repudia a sua irmã, né? Você briga com o seu pai. Você humilha o seu porteiro. Então, assim, nessa última palestra do ano, eu queria tocar nesse assunto de irmãos que a gente ganha e que somos todos nós. Todos nós. De verdade, assim, você olhar para o seu irmão, para a pessoa que está ao seu lado, e entender ele como um irmão fraterno que está aqui para doar e para receber. E que a gente possa entender que nós não somos donos da verdade, em nenhuma circunstância. Que sim, existem aspectos básicos, morais, que são de comum acordo deste plano, desta vida e desta sociedade. Por exemplo, comer cachorro aqui seria uma heresia, um absurdo, a pessoa não é normal. Na China, comer cachorro é um hábito. Então, há de se respeitar as diferenças culturais e espirituais também de evolução. Entre nós aqui mesmo, nós temos vários níveis de evolução espiritual. Tem pessoas aqui muito mais evoluídas do que eu. A gente sente pela vibração, pela energia, e que se propõe a estar aqui. Quantos aqui de cabelos brancos que teriam muito para ensinar para mim, para todos nós, pela experiência de vida. É outra coisa também, eu sempre gostei muito de ouvir os meus avós. Eu sempre gostei de ouvir histórias, na verdade, E pouca gente tem saco de contar, Pai e mãe tá sempre com pressa, quando chega em casa, tá cansado, eles lêem aquele livro assim, era uma vez um gatinho que... Enfim, agora eu dormi, tá na hora. O avô não, o avô ele conta a história com vontade, tem tempo, Pelo menos os avós do meu tempo, Agora os avós desse tempo também, nem esse tem mais tempo também. E eu gostava muito de ouvir os meus avós e as histórias da época deles e os ensinamentos, e eu tinha um avô postiço, porque ele era casado com a minha avó, não era meu avô, era o segundo marido da minha avó, e ele tinha tido um derrame e vivia numa cadeira de roda. Coitado, não podia nem fugir de mim, Eu botava ele sentado lá na varanda e ficava com o quadro negro ensinando ele como se fosse uma professora e tal, e falava todas as disciplinas. E ele adorava, porque era alguém também para trocar ideia com ele. E ele tinha servido do exército, ele me contava também dos tempos que ele tinha servido do exército e tal. Quantos de nós hoje tem tempo para sentar, não falo nem com o avô e com a avó, com o pai e com a mãe, às vezes um pouco mais velhos? Quantos aqui de vocês nessa semana não ligaram? Nem para o seu pai, nem para sua mãe que está morando longe, nem para o seu avô, nem para sua avó. Tem vó que se receber a ligação do neto é o mal do coração. Não vai entender o que foi, o que aconteceu, é uma desgraça, Uma notícia ruim, porque não liga, nunca ligou na vida, não é? Então, assim, essa questão da atenção, da generosidade, e nos despirmos do egoísmo, para que a gente possa dar demonstrações de amor para os nossos irmãos de sangue e de espírito. Quando a gente entender que aquele mendigo que anda na rua é nosso irmão, tanto quanto
o meu filho ou o meu irmão de sangue, filho do meu pai e da minha mãe, aí nós vamos chegar num nível de evolução, aí a Terra passa a ser o céu. Aí a gente tem ainda, acho eu, uma boa caminhada para chegar nesse nível. Mas a gente pode tentar, um pouquinho de cada vez. 1 hora por dia, depois 2. E a gente vai tentando ser uma pessoa melhor. Talvez a gente não consiga nessa vida, talvez eu não ache o caminho até a minha irmã nessa vida. Afinal de ano sempre é uma boa oportunidade, né? Nós vamos estar lá junto na casa da mãe, lá no final do ano. Eu vou tentar achar o caminho. Eu vou falar do fundo do meu coração que eu a perdoo, sei lá porquê, e vou pedir perdão, né? Por tudo que eu já enchi o saco dela de cobrar, que ela fosse uma pessoa melhor, uma mãe mais ativa, etc e tal. E aí, voltando na história dos laços dos irmãos de sangue, eu também tenho que falar uma coisa importante, que é a nossa obrigação, né? Então, tá todo mundo sabendo que a gente está aqui para resgatar, para evoluir, para aprender e para ensinar. E se nós estamos para aprender e para ensinar, e os nossos irmãozinhos lá de cima são seres evoluídos que sabem o que fazem, quando eles colocam uma criatura na nossa vida como filho, quando eles nos colocam na condição de pai e de mãe, em tese é porque eles acreditam que a gente vai ter condições, ou deveria ter condições, de fazer com que esse filho, ou com que essa filha evolua. Porque tem até um texto muito bonito, Dia das Mães a gente sempre ouve esses textos bonitos que nos fazem ficar emocionados, que é um anjinho pronto para vir para a terra, né? E ansioso e preocupado, e ele disse, mas meu senhor, eu tenho medo de sair aqui, o céu é tão bom, eu vou voltar lá na terra, e eu vou ficar sozinho, não vou estar perto do senhor, não vou vê-lo, né? Como é que eu vou me ver? Não te preocupe, que eu vou mandar um anjo em meu nome para te acompanhar e te proteger. Ah, senhor, mas como é que eu vou reconhecer, né? São tantas pessoas. Não te preocupa, porque você vai chamá-lo de mãe, né? Então você vai reconhecer que é o anjo que eu enviei, porque você vai chamá-lo de mãe. Então eu realmente acredito que quando a gente é mãe, a gente é um pouco anjo, e deveria ao menos ser inspiração, né? Ser exemplo, ser norte. E quando a gente abre mão desse papel de ser exemplo, de ser norte, de ser inspiração, nós estamos ajudando aquele filho a evoluir, não a evoluir. Então nós estamos adquirindo um karma para que a gente volte sucessivas reencarnações muito mais do que esse filho às vezes. Porque com o papel de mãe, né, que Deus nos coloca aqui como anjos, nós temos que ser essa inspiração. Nós temos que passar por cima das nossas deficiências morais, porque afinal de contas, por exemplo, eu fui fumante 20 anos. Eu fui um péssimo exemplo para os meus filhos por 20 anos. E chegou um determinado momento, eles foram crescendo, e eu me coloquei na seguinte situação: daqui a um tempo eu vou ver um filho meu com um cigarro na boca. E como é que eu vou dizer para ele que ele não pode fumar? Como é que eu vou cobrar dele que não fume, se eu não tive a capacidade de largar o vício? De recusar e depois de largar. E aí eu larguei. Pessoa teimosa, né? Botei 20 quilos, mas tudo bem, isso é outra história. Mas larguei o vício. Pela vontade de ser inspiração para os meus filhos. Pelo desejo de mostrar, de provar primeiro para mim mesma, de que eu era capaz. De que não é possível que um negocinho branco, comprido, redondo, ganhasse da minha força de vontade. Não era possível isso. E eu tomei essa decisão, e a partir do momento que eu tomei a decisão, eu demorei uns 4 meses, eu tomei a decisão, quero parar de fumar, eu demorei uns 4 meses para me preparar. Vou parar esse ano, dia 31 de dezembro vai completar 4 anos. Eu fui até o último dia do ano, era esse ano. 11h30 da noite, cheguei a conversar com o cigarro. Me despedi, olha, 20 anos, você só me fez mal, eu não te quero mais. E apaguei e acordei não fumante no outro dia. Então é um processo, cada um vai escolher seu caminho, quem tem seu vício aqui, cada um vai escolher seu caminho. Mas é importante que se tome a decisão, porque nós que somos pais e mães somos exemplos. Ah, Ué, mas eu não tenho filho não. Você tem um sobrinho, você tem um colega da empresa. Às vezes a gente inspira os outros sem nem saber. Olha, eu já tive depoimentos de pessoas assim, olha, escolhi jornalismo vendo o seu trabalho. Olha que responsabilidade. Quanta gente não olha, pintei meu cabelo porque eu vi o seu bonito.
Isso é... não, o que tem? Mas gente, a gente é inspiração, a gente é modelo para os outros. E que modelo você quer ser? Você quer ser um modelo que vai levar uma legião de espíritos para a evolução, para a bondade, para o amor? Ou uma legião que vai ser levada pelo seu exemplo de ganância, de egoísmo? Porque quando eu acuso o meu colega de ser folgado, né, de tu vai se folgar, eu vou ter que trabalhar, eu tenho que me estribuchar aqui, para ti tudo bem? Quando eu faço isso, eu ensino para ele a fazer o mesmo, comigo e com o próximo e com o próximo. Nós temos que nos nivelar enquanto almas, enquanto espíritos, por cima, minha gente. Tem muita gente fazendo coisa errada, mas tem meia dúzia que não estão fazendo. E é essa meia dúzia que tem que nos inspirar. Eu acho que, volto a dizer, não tenho certeza, somos irmãos de sangue, somos irmãos de espírito, né, os irmãos de sangue que todos nós temos, sejam sobrinhos, tios, avós, os laços de sangue que todos nós temos, tem lá o seu motivo, né, e normalmente é um motivo de resgate, por isso tanto ranço em família, né, por isso família que tem até pai que mata filho, e sabe, tem histórias trágicas dentro de uma família, que em tese deveriam ser laços absolutos de amor, né, porque não se consegue imaginar, quem é mãe aqui sabe o que eu estou dizendo, que é aquela criaturinha que saiu dentro de você, que você olhou e amou incondicionalmente, de repente você lhe cause um ódio tamanho que você a leve à morte, que você cometa um assassinato, né? É difícil conceber isso. Ao longo da minha função de jornalista, eu tive várias experiências, assim, onde eu chegar na casa de uma senhorinha, por exemplo, que ela botou grade para o lado de dentro da casa, e aí deixou um quartinho, porque mãe é mãe, né? Deixou um quartinho do lado de fora para o filho, mas ela se trancava porque ele era usuário de drogas, e se ela deixasse a casa sem grade, ele entrava na casa, ameaçava ela com faca e roubava tudo que ela tinha dentro de casa. E você começa a entender por que os laços familiares começam a se deteriorar. Mas a gente tem um entendimento. Nós somos espíritos afins e nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento. Todos nós estamos aqui e compactuamos da mesma crença, de que nós viemos para evoluir e para fazer evoluir. Então, se a gente sabe disso, vamos tentar, e não é fácil não, porque eu também não sei qual é o caminho não, cada um vai achar o seu, né? Vamos tentar fazer com que isso aconteça no nosso dia a dia, com os nossos irmãos de sangue ou com os nossos irmãos de espírito. Muito obrigada, desejo a todos um final de ano abençoado, com muitos pedidos de perdão e com muitos perdões dados e pedidos, né? Que a gente aproveite essa época de festa que está todo mundo com o coração mais aberto, mais emocionado, para compreender o outro, para entender o outro, para se compreender, para se perdoar também, né? Às vezes a gente não se perdoa das erradas que fizemos, e todos nós temos lá os nossos tropeços. Vamos nos perdoar para sermos melhores e podermos perdoar os outros também. Muito obrigada, boas festas, Feliz Natal e até ano que vem, se Deus quiser. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.